A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Nos estúdios da SMTV em Ponta Delgada, conosco o Dr. Vieira, licenciado em Ciências da Comunicação, guia turístico, empresário no setor da educação, marido e pai de 2 bebés fantásticos. Eu dou as boas-vindas aqui ao meu querido amigo André Vieira. André, a primeira pergunta vai no sentido de perceber como é que foi esse seu percurso de vida. Como é que chega a empresário? Muito bem. Boa tarde, Dona Graça. É um prazer vir à conversa consigo. Os meus cumprimentos à audiência da SMTV, onde quer que se encontrem. É com muito gosto que aqui estou. E, de facto, podíamos começar por aí. Podíamos começar por conversar um pouco sobre aquilo que foi a minha progressão de vida até os dias de hoje. Sempre tive uma formação próxima cristã católica, no Colégio São Francisco Xavier, do qual me orgulho bastante, que deu um contributo imenso para a minha formação como homem. Ao mesmo tempo, e numa altura de vida em que mudo-me da cidade com os meus pais para o campo, para a zona do Pico da Pedra, há aqui também uma mudança significativa nos meus hábitos de rapaz, de jovem, a ter este contacto com o campo, completamente diferente da experiência na cidade, nas ruas movimentadas de Ponta Delgada. Mas foi uma experiência positiva, não é? Foi muito positiva. Fiz excelentes amizades que conservo ainda hoje em dia. Tenho essa felicidade de poder ter amigos de longa data, desde muito cedo, e que muitos deles fiz quando essa mudança, ao residir no Pico da Pedra. Terra pela qual tenho um especial carinho, como é óbvio. Foi a terra que me viu crescer, que me viu tornar um adolescente e depois mais tarde um adulto. E também onde pratiquei futebol, por acaso, com os meus amigos, e também outras atividades como o escotismo, que também foi muito importante para a minha formação, onde também com estes amigos do Pico da Pedra passei das aventuras mais fantásticas da minha vida. Então o Pico da Pedra está no seu coração. Está, sem dúvida alguma. E é no Pico da alguma. Pedra que o André participa numa empresa familiar, não é? Faz o seu primeiro contato com o empreendedorismo a partir da sua família. Sim, sendo filho de um empresário e habituando-me desde cedo às rotinas de uma família de classe média que tem que fazer pela vida, que tem que lutar para conquistar o seu ganha-pão, sempre foi algo que esteve muito próximo de mim. Este espírito empreendedor que eu hoje tento e esforço-me para ter, acaba por ter a origem também no contágio que é feito pela minha família, nesse âmbito dos negócios e isso é muito importante, não é? Hoje em dia, a guia intérprete está ligado ao turismo, certamente, que a licenciatura em Ciências da Comunicação ajudou bastante. É claro que e deu-lhe essa formação de base. Sem dúvida alguma. Portanto, embora eu tivesse sempre uma predileção desde muito jovem para aquilo que era o meio natural, para aquilo que é a história, particularmente os Açores, que me encanta e da qual eu sou seguidor há bastante tempo, porque gosto de história de uma forma geral e em particular da história que me diz mais respeito, da terra que eu amo, das ilhas que eu sinto que pertence a cada uma delas, acabo por a partir daí desenvolver apetências também no âmbito da relação com o turista, da relação com o mercado turístico. Também ajuda e contribui bastante o facto de eu falar 4 línguas. E que línguas é que fala? Português, espanhol. Fluentemente? Sim, felizmente. Tenho muito gosto. Quantas línguas? São 4, são o português, claro, o inglês, o espanhol e o francês. E os turistas com quem trabalha são de que nacionalidade? Há aqui, nesta altura, há aqui uma diversidade significativa de visitantes aos Açores. Isto também é fruto da nossa abertura ao exterior, da nossa capacidade de nos apresentarmos como um destino turístico extraordinário, que tem um potencial de exploração magnífico e que antevejo que a médio e longo prazo se venha a assumir como um dos grandes destinos turísticos do mundo. Já tem sido considerado por vários organismos internacionais? Sim, todavia, numa fase inicial, e há que ter isso em consideração. Quais são as fragilidades ainda do nosso turismo? Em que é preciso apostar mais para que essa excelência... Sim, nós em termos de qualidade de serviços e segurança nós conseguimos apresentar uma proposta muito interessante.
até mesmo ao segmento mais exigente. O segmento alemão, por exemplo, com o qual eu não lido diretamente, mas por outro lido com o segmento norte-americano e canadiano, que são extremamente exigentes. E nós começamos agora uma rota nova da Delta. Exatamente. Que faz a ligação Nova Iorque-Ponta Delgada. Muito bem, que é... Isso vai mudar o panorama do turismo? Eu acho que vai mudar significativamente porque é o segundo maior mercado turístico do mundo e acaba por nos trazer, é curioso, na graça, que estamos tão perto dos Estados Unidos da América e do Canadá, consequentemente, e que só agora é que tenhamos a visita assídua e regular do turista tradicionalmente norte-americano, que não esteja muito envolvido com a nossa diáspora e que não esteja de alguma forma ligado às nossas grandes comunidades de imigração. E qual é o perfil desse turista? O que é que eles exigem? Porque o André estava a dizer que é um turista exigente. Sim, sem dúvida alguma. Mas fazem exigências de que tipo? Querem ver... Ao nível da qualidade de serviços, essencialmente. É lógico que as pessoas, quando procuram um destino turístico e quando investem, porque eu acho que é um investimento de férias, em nós próprios, principalmente, as pessoas, quando investem o seu dinheiro, querem vê-lo rentabilizado como qualquer outro investimento, é natural, não é? E uma das contrapartidas maiores que se espera é que haja uma qualidade geral nos serviços prestados. Agora, por via de outros fatores Mas estamos a falar exatamente de quê? Dos hotéis, da alimentação? Sim, hotéis, hotéis, toda a indústria periférica à hotelaria, que oferece todos os serviços de animação turística, que vão desde os serviços de guia até às atividades náuticas, observação de cetáceos, pesca desportiva, entre outras atividades que são possíveis de fornecer hoje em dia, mais em terra, como por exemplo os passeios de jeep, os passeios pedestres, um conjunto de soluções para o entretenimento do turista que têm que ser e devem ser apresentadas com qualidade, ao nível do serviço e também, naturalmente, ao nível do seu próprio conteúdo, não é? São Miguel será a ilha com mais oferta turística, mas relativamente às outras ilhas, eu sei que o André costuma ir também para as outras ilhas, isto é o serviço do arquipélago na sua globalidade. Acha que há uma desigualdade grande, há um equilíbrio que ainda precisa de ser encontrado em termos de oferta turística? Eu preferia, não gosto de ver isto numa perspectiva otimista do que outra coisa qualquer. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que eu reconheço e sei, porque estou no terreno, que as 9 ilhas dos Açores todas têm um grande potencial de exploração turística. Isto é ponto assente. Agora, claro que em termos estruturais, em termos de estrutura capaz de lidar e receber e tratar o visitante, é natural que há ilhas, como naturalmente São Miguel, Terceira e as Ilhas do Triângulo, particularmente o Faial e o Pico, com uma capacidade um pouco maior para poder albergar, para poder ter e fixar algum fluxo turístico. Naturalmente que nós não devemos nos esquecer nunca de Santa Maria, Graciosa, Flores e Curvo, porque são ilhas que, embora ainda não tenham uma estrutura mais desenvolvida, têm a capacidade, através do conhecimento das suas gentes, como também das suas características intrínsecas, naturais, de oferecer umas excelentes férias, mesmo ao mais exigente visitante. E fazem, por isso, fazem, com eventos culturais grandiosos que acontecem em todas as ilhas, que chamam imensas pessoas da nossa diáspora, muitos estrangeiros que inclusivamente começam a comprar, ou já vêm a comprar ao longo dos anos casas, propriedades. Essas ilhas já começam a ficar muito multiculturais também, não é? Sim, eu prevejo e adorava que isto acontecesse, porque há aqui também uma componente socioeconómica extremamente importante para o povo dos Açores. É muito importante que, e numa perspectiva muito simplista, que o setor turístico seja acompanhado do setor agroalimentar nesta nossa caminhada de afirmação como destino turístico por excelência. E com produtos da região, sim, com que merecem locais, toda a promoção e todo que são o carinho. altamente procurados e que são uma das razões pelas quais as pessoas querem nos vir visitar, é porque querem experimentar o que realmente é bom e porque ouviram falar e porque a promoção chega além fronteiras e é capaz de levar a produção local aos mais longínquos destinos do mundo, e é uma das grandes vontades que as pessoas têm, em querer experimentar aquilo que nós temos e produzimos localmente.
Eu creio que também, de uma forma generalizada, ao nível do consumo mundial, há uma maior preocupação dos mercados e dos seus consumidores, mesmo os grandes, em querer consumir produtos de características naturais, produzidos localmente, que ajudem as comunidades locais e que motivem a economia, estas macroeconomias altamente frágeis das regiões ultraperiféricas, como são os Açores. Portanto, nas ditas ilhas da coesão, que eu até não sou muito de acordo com esta nomenclatura. Pode explicar esse conceito para os nossos telespectadores e telespectadoras que certamente desconhecem esses apoios para as ilhas? Eu creio que o objetivo aqui, ao querer classificar de uma forma positiva as ilhas de ilhas da coesão, foi o intuito de querer distingui-las como ilhas com um desenvolvimento não tão grande quanto a Ilha de São Miguel, a Ilha Terceira, por exemplo, as ilhas com maior índice de desenvolvimento, maiores índices populacionais, economias mais fortes dentro destas pequenas economias. De qualquer modo... E prever também apoios para essas ilhas, sim, para que essas ilhas sim, possam crescer. Sim. É fundamental que isso aconteça. Há aqui uma grande necessidade de haver um compromisso sério, não só do setor privado, como também do setor público, que tem um papel, eu diria que primordial naquilo que é a promoção e desenvolvimento da economia dos Açores e potencial para o futuro. Por isso, nosso aqui o apelo também às entidades que fazem a gestão destes fundos comunitários e que permitem que estas iniciativas possam ser apoiadas e possam se dinamizar, que tenham isso em consideração. O vosso papel, o papel do Governo Regional dos Açores é muito importante para a afirmação dos Açores no futuro. Mas os Açores no seu todo. Sim, no seu todo, numa globalidade. Considerando as 9 ilhas que merecem esse apoio. Nunca fazendo aqui qualquer fratura e apenas falando aqui e sempre dos Açores como um todo, como estas nove magníficas ilhas. E eu estou convencido que o Governo dos Açores fará com certeza um bom trabalho nesse âmbito e tem vindo a fazer. Tem vindo a fazer um grande esforço, com imensos projetos, apoios, canalizando para as ilhas todas. Mas porque não é tarefa fácil, Dona Graça, não é tarefa fácil. Eu estou em crer que a SATA e as outras companhias aéreas que estão operando nos Açores e também a Açorline têm feito essa ligação, estão a desenvolver um trabalho muito rico e que merece ser reconhecido por todos nós nessa ligação do arquipélago. Justamente, mesmo em alturas um pouco mais conturbadas, digamos assim, há que reconhecer a importância que a SATA tem como meio de transporte de uma região ultraperiférica, que na minha modesta opinião, acho que isto é básico, é elementar. Um arquipélago como o nosso tem que ter uma companhia aérea, pela qual eu também tenho um grande apreço. A minha mãe foi funcionária da SATA durante muitos anos. Eu tenho um enorme fascínio pela aviação e respeito imenso a SATA como instituição. Habituei-me a vê-la desde muito novo, sob as mais variadas formas, estando em contacto direto naquela antiga aerogar do aeroporto, vendo os Avros a aterrarem, os ATPs a descolarem mais tarde, e sempre tive um grande respeito pela instituição SATA. E a SATA tem pacotes específicos para levar os turistas a diferentes ilhas? Tem possibilidades muito boas depois de fazer a ligação com os destinos finais dos turistas que nos procuram, isto é fantástico. As pessoas podem, não há aqui nenhum compromisso à mobilidade do turista, não há aqui nenhuma tentativa, pelo contrário, até há aqui uma solução encontrada de poder permitir às pessoas de chegar, mesmo que entrem por outro hub dos Açores, de poderem chegar ao seu destino final para gozar as suas férias com condições extremamente vantajosas. E isto, naturalmente, também é um esforço muito grande da SATA e, com certeza, do Governo Regional, em querer promover a visita às ilhas que não têm os números mais, digamos, mais compostos em termos turísticos, mas que mesmo assim é uma oportunidade de ouro para terem os seus visitantes dentro das suas capacidades, dentro daquilo que é a estrutura deles, e de poderem, com isso, gerar emprego e gerar riqueza localmente e, claro, pagar impostos, o que é também, acho que é algo muito interessante. O que é muito interessante. Mas já tivemos a oportunidade de falar acerca dos alemães, dos norte-americanos. Sim. Que outros turistas nos procuram? Eu creio que nesta altura... altura... Quais são os grupos? Vêm de onde? Nós temos
pelo menos por Muitos aquilo- nacionais. Sim, muitos Portugal nacionais, continental. o nosso grande mercado continental. Devem ser os Sim, o que nosso ocupam o mercado. primeiro lugar. Assume-se como eu, nesta altura, tenho alguma dificuldade em conseguir arranjar um ranking com estas mudanças todas recentes que têm acontecido. Não tenho dados recentes que me permitam ser muito preciso, mas eu julgo que o turismo continental português e o turismo alemão, seguidos do norte-americano, muito embalado aqui pela nossa diáspora, e depois pelo espanhol, o francês, os outros e o britânico, mais ou menos nesta Asiáticos. lógica. Nós não temos os Asiáticos, por acaso, chineses, japoneses a chegar. se os tivermos, e Russos. temos, São países principalmente. que oferecem muitos turistas ao mundo. Sim. E que são países com economias a crescer. O que dá condições às pessoas de poderem passar férias. Brasileiros também. Também. Tivemos este ano um cruzeiro com, eu creio que 3.500 turistas brasileiros a visitar Ponta Delgada, se não estou em erro, e que foi, de facto, algo muito interessante de se ver, e também uma demonstração da importância do mercado brasileiro, especialmente em Portugal. Mas o mercado brasileiro é dos maiores pelo mundo fora. Exatamente, são uma população muito grande. Essa um é uma país- aposta, esse é um nicho de mercado em Sim, que devemos apostar. sim. E que Porque está a chegar aqui. e que O está a Brasil chegar tem 200 milhões de habitantes. Claro que está em crise, há muita gente em aflição, mas Mas há ali uma capacidade financeira. não é geral. Não estamos a Muito falar de um interessante, país, não não é? estamos a falar de um país que atravessa dificuldades de uma forma transversal. Sabemos, e isto chega-nos a nós todos os dias, que de facto as coisas não estão fáceis no Brasil, mas o que é facto é que é interessante saber que desde o ano passado para cá há aqui uma evolução positiva, nomeadamente nas visitas de grupos organizados vindos do Brasil. Isto também tem muito a ver com a cada vez maior presença de brasileiros no continente português, e que isto é notório. Se dermos uma volta em Lisboa ou no Há um Porto, certo contágio. há um As contágio. pessoas acabam por E ouve-se explorar falar o muito tudo em nacional. brasileiro, o que é extremamente positivo. Somos um país irmão, claro. Já fizemos outrora parte do maior império do mundo. Portanto, acho que temos esta ligação que será Histórica. histórica, e que será eterna, com certeza. Vamos agora falar um pouco nessa perspectiva da sua vida como empresário. Um empresário ligado à educação. Como é que verdade. surge esse verdade. projeto? Toda graça. Ou de que projeto é que estamos a falar? Toda graça, eu acho que neste momento sou o único empresário no ramo da educação a produzir conteúdos, a gerar conteúdos em língua portuguesa para crianças aqui nos Açores e dos poucos em Portugal. Mas não está sozinho, temos que falar de uma mulher muito especial na sua vida. Estamos, e não podemos esquecer dela. E para ela, um beijinho para a minha mulher, para a Tânia, que está em casa com os nossos filhos e que deveria estar cá hoje, também ao meu lado, como sempre teve, a acompanhar-me neste momento consigo. Um beijinho para casa. É verdade, eu também mando daqui um grande abraço para a minha querida amiga Tânia, que está desde o início nesse projeto. Sim. De que projeto estamos a falar então? Nós desenvolvemos uma aplicação, um jogo infantil, didático, no domínio da língua portuguesa e que contempla todos os pressupostos identificados pelo Ministério da Educação para o pré-escolar. É uma forma extremamente divertida das crianças aprenderem. E numa altura em que colocam-se algumas questões, alguns pontos de interrogação no que diz respeito à forma como nós comunicamos a educação. E que acaba por estar desajustada na medida em que os estímulos que hoje em dia as crianças sofrem de uma forma transversal da tecnologia acaba por não abranger os conteúdos pedagógicos e educativos. Eles ficam um pouco esquecidos, ficam um pouco à margem de todo este tempo em que as crianças são cativadas pelos estímulos do digital. A esmagadora maioria desses conteúdos não são pedagógicos nem didáticos. Então a vossa tentativa foi levar conteúdos pedagógicos ou didáticos Sim. para o mundo digital, E conseguimos. das novas tecnologias. Conseguimos. Fomos dos poucos projetos em tecnologias de educação, tecnologias de informação, financiados pelos programas disponíveis aqui nos Açores, a chegar ao fim e a concretizar-se. E neste momento o que nós temos a oferecer ao mercado é uma solução de aprendizagem extremamente atrativa, que foi cuidadosamente trabalhada e preparada. Convém referir que a Tânia é a terapeuta da fala, já tem responsabilidades ao nível da coordenação de projetos, é uma pessoa que tem vindo a fazer o seu percurso com muito espírito de sacrifício, muita vontade e, acima de tudo,
muito conhecimento e aquela aptidão natural para lidar com estas questões, o que fazem dela a grande inspiração por trás deste projeto, o grande motivo pelo qual hoje em dia nós desenvolvemos essa tecnologia e apresentamos. Como é que as pessoas podem chegar ao vosso programa? Podem encontrá-lo facilmente, podem facilmente na internet em www.umaaventuranailjadaspalavras.com. Também podem encontrar e descarregar a aplicação para Android e Apple em ambas as lojas digitais e instalarem-na nos seus dispositivos, sendo que nós recomendamos sempre a utilização de tablets, porque permitem uma interação diferente e a sua dimensão é superior aos smartphones. Naturalmente que o feedback que vai gerar junto das crianças é outro, se bem que também está disponível para smartphones de inferior dimensão. Mas trabalham em termos ao nível do vocabulário, sim, da ampliação lexical, sim, ou para desenvolvimento cognitivo, do mundo? Sim. Quais são os conteúdos? Conseguimos ser um bocado transversais e focamos naquilo que era essencial e naquilo que está descrito institucionalmente como importante para o pré-escolar, para as crianças mais jovens, e que nós aqui balizamos a utilização mais ou menos até aos 10, 12 anos de idade, e que vai desde a organização frásica até às rimas, até a lógica, a organização de histórias, a narrativa. Temos uma componente muito importante que conseguimos incorporar, que é o facto das crianças organizarem histórias que nós propomos na sua sequência lógica e que podem gravar a sua narrativa por forma a corrigir eventuais erros na sua expressão oral. Então isso é uma abordagem interativa. Muito interativa. As crianças vão clicando, interagem com a aplicação. Acertam, sim, erram, sim. Há esse feedback. Vão fazendo a sua aprendizagem. Exatamente. De forma progressiva. Sim. Nós criamos duas mascotes que acompanham a Júlia e o Gui, que acompanham a evolução do utilizador, da criança, no decorrer da sua experiência, e que vão corrigindo e reforçando, que é fundamental, reforçar positivamente quando as mesmas atingem os seus objetivos. Como o André sabe, este nosso programa é muito visto nas comunidades, e comunidades onde se aprende português como língua de herança, como língua estrangeira. Acha que esse aplicativo é importante, poderá ser importante? Absolutamente. Para esse ensino do português no estrangeiro? Absolutamente. Especialmente se as nossas comunidades mantiverem a sua força de vontade reconhecida em querer preservar a cultura açoriana e portuguesa. Esse contato já foi feito com algumas comunidades? Estados Unidos, Canadá, Bermuda? Já houve alguns contactos, uns com resposta, outros sem resposta, por enquanto. Foram contactos que até foram feitos recentemente, por via também da nossa pouca disponibilidade recente e que nos faz ter que gerir melhor ainda o pouco tempo que nós temos. Não é fácil, mas vamos conseguindo estabelecer contactos e promovendo a utilização destes meios, especialmente nas gerações mais novas das nossas comunidades de imigrantes. E aqui lanço o desafio aos pais e aos profissionais que trabalham com as crianças de origem portuguesa espalhadas para esta América do Norte, que procurem por esta aplicação e que experimentem passar um bom momento de uma forma racional, com uma boa gestão do tempo, ensinando um pouco mais de português e de outra forma aos nossos meninos e meninas, filhos da nossa imigração. Para que possam vir aos Açores, visitar-nos e serem capazes de comunicar na língua de origem, com todo o orgulho. Não será também por aí? Acho que sim. E eu estou convencido que as nossas comunidades são grandes portas-estandartes da nossa identidade cultural e são grandes motivadores de toda esta cultura açoriana e portuguesa além mar. Aliás, as nossas comunidades são as verdadeiras embaixadas de Portugal em geral e dos Açores em particular e da Madeira também, não é? Eu gostaria de saber o seguinte: como é que tem sido esta abordagem, esta divulgação do vosso trabalho junto de escolas, de profissionais? Tem sido um processo fácil? Mais ou menos. Com algumas dificuldades pelo caminho? Sim, dificuldades que eu creio que façam parte da conjuntura atual e que
acabam por ser também obstáculos naturais na evolução de um empreendedor. O ter as coisas dadas como adquiridas é algo que não acontece. Nós temos que lutar pelas coisas, nós temos que nos esforçar. E temos vindo a fazer grandes esforços junto do Governo Regional dos Açores, no sentido de promovermos projetos pilotos nesta área, que envolve a modernização da comunicação da educação e também no âmbito da modernização e evolução dos ambientes de ATAs, de ateliês de tempos livres. E este projeto teve uma muito boa aceitação junto do Governo e tem tido ao longo deste tempo, que nós temos mantido o contacto direto com estas instituições, mas sempre na expectativa de conseguirmos arranjar meios que possam promover a implementação destes projetos. São projetos que, por muito que nós queiramos, têm custos de implementação e, como tal, nós, da nossa parte, se pudéssemos, até disponibilizávamos gratuitamente e fazíamos isto por amor à camisola e por querermos também dar um contributo como cidadãos à melhoria das condições da educação, mas infelizmente quem tem uma empresa em Portugal é obrigado a ter que gerar receitas, é obrigado a ter que torná-la rentável. Claro. E nós aí temos que ter custos associados à implementação de projetos dessa natureza. Mas agora vamos falar sobre esta coisa maravilhosa que vos aconteceu, que foi o André ter se tornado pai e da Tânia ter se tornado mãe. Isso foi uma grande experiência. Como é que foi o acompanhamento da gravidez? Sei que aconteceram coisas, enfim, tanto quanto perturbadoras no início, mas que acabaram por por se tornar uma experiência riquíssima para vocês. Será que nos quer falar um bocadinho? Para servir de inspiração também a outros casais, a outras famílias? E não tenho qualquer limitação nesse aspecto e até gosto de partilhar esta nossa experiência, se bem que ela seja muito pessoal e que nos diga muito respeito, porque tratam-se dos nossos filhos, tratam-se da nossa família. É importante que as pessoas percebam também, nós do pouco que nos expomos e quando solicitados para isso, porque não queremos aqui fazer mais do que dar um contributo positivo, e mostrar às pessoas que, mesmo nas alturas mais difíceis das nossas vidas, quando nós pensamos que as coisas não vão resultar, não vão funcionar e que podem ruir à nossa frente, é preciso ter muita esperança, muito espírito de sacrifício, muita força de vontade em acreditar. E muito amor também, é fundamental termos esse amor para que se consigam ultrapassar os obstáculos. E que obstáculos foram esses? Foram difíceis, vocês tiveram que atravessar e que superar como casal? Nós, no ano passado, para variar, estamos envolvidos num conjunto de iniciativas e sempre nos habituamos em conjunto a ultrapassar estes mais rigorosos e difíceis obstáculos na nossa vida de empreendedor e ao longo das nossas carreiras profissionais e agora também no âmbito familiar. A Tânia, infelizmente, nós engravidamos e o resultado deste processo foi uma restrição seletiva de crescimento num dos nossos filhos, numa altura em que nós pensávamos que íamos ter 2 meninas, 2 gêmeas, um processo extremamente delicado, uma gravidez de alto risco e que implicou que nós tivéssemos que ser acompanhados em Lisboa. Quanto tempo é que estiveram em Lisboa? Estivemos 4 meses e meio. 4 meses e meio em Lisboa. Eu tive um bocadinho menos porque tive de trabalhar. Felizmente, mas muito difícil, infelizmente por um lado, felizmente por outro. A Tânia passou foi a pior viagem da minha vida. Vocês passaram o Natal no hospital? Pois foi, mas eu acho que foi um Natal muito especial, digo já. Foi um Natal muito especial. Nós ficamos no dia 12 de dezembro em Lisboa. Fomos reencaminhados e muito bem reencaminhados pelo Hospital do Divino Espírito Santo, a quem eu aqui mando os meus cumprimentos à equipa que lidou connosco, nomeadamente o Dr. Lúcio, que foi um elemento fundamental neste processo, uma pessoa por quem eu tenho um enorme respeito e que fez a ligação e que automaticamente nos mandou para a maternidade Alfredo Costa, que é outra instituição que marca-me para o resto da minha vida. Eu sou um protetor, um fã daquela instituição e leva-nos até uma pessoa que eu considero ser um sobredotado, passo a comparação, e não me leva mal, doutor, se alguma vez vir isto, mas você é um Mozart
da neonatologia, Estamos a falar de quem? do Dr. Álvaro Cohen, que é um dos maiores especialistas do mundo em diagnóstico pré-natal. Está em Portugal. Está em Portugal, é um orgulho para a nossa nação. Alfredo da Costa. Na maternidade Alfredo da Costa. E ele e a sua equipa, o Dr. Jader também, um excelente profissional, e todos aqueles que lidaram connosco, foram tantos que eu não me recordo os nomes deles. Mas então, até à hora de nascer as crianças, havia sempre aquele enigma. Havia uma grande expectativa. Havia sempre um grande ponto de interrogação, não era? Sem dúvida. E as crianças nasceram pequenininhas, mas nasceram bem? Sim, sim. Nasceram bem. No dia 12 de dezembro ficámos em Lisboa. Nós pensávamos voltar para passar o Natal com as nossas famílias, mas não voltámos. A Tânia ficou internada naquele que foi um enorme sacrifício, uma grande demonstração de capacidade da parte dela. Quantos meses ficaram as crianças nas incubadoras? Porque nasceram muito pequeninos. Sim, elas no dia nasceram em janeiro, um mês depois da mãe ter sido internada, sensivelmente, e depois soubemos que tínhamos um casal quando eles nascem. Porque o esforço destas equipas que mantiveram a Tânia sob vigilância e sob permanente cuidado, fossem elas, desde os seguranças da maternidade até ao corpo clínico, passando pelas senhoras da cozinha, e toda a gente foi excelente, foi excepcional, foi uma equipa que funcionou às mil maravilhas, parabéns por isso, e que foram capazes de manter um foco muito grande, e do ponto de vista clínico, naquilo que eram os sinais vitais da Valentina, na altura, a nossa menina. Valentina, a outra ia ser Clara. Maria Clara. Mas depois lá veio um menino. Exatamente. E a menina, e que nome é que vocês Valentim. Valentim e Maria Clara. E Maria Clara. Portanto, dá-nos a notícia fantástica de que no dia do nascimento, quando eles nasceram, em função de uma situação muito grave que aconteceu à Tânia, e que mais uma vez ela superou, e muito bem, e que dão-nos essa notícia que afinal de contas tínhamos uma menina e um menino, até conto-lhe a história, quando vi as incubadoras a passar. Acabou, nós não temos tempo para mais histórias, nós conseguimos ver que aqui o nosso André é um homem de histórias ricas, multifacetadas, e é um homem também lutador, é um homem que vai à luta, é um homem que sabe o que quer e que está a constituir uma família maravilhosa, com umas crianças fantásticas. Muitos parabéns, André. Muito obrigada pela tua presença aqui. Foi uma entrevista lindíssima e bastante diversificada nos seus assuntos. Eu vou aproveitar para me despedir dos telespectadores, das telespectadoras, e não se esqueçam, sejam felizes e até à próxima. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.